CPF. Nós temos no céu o nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu vou ler o versículo e depois vocês já podem se assentar. Deuteronômio 1:21. Aleluia. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra, tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo, nem... Glória a Deus, aleluia! Palmas não é para mim, é para o Senhor. Pode se assentar. Eu já quis ler, é o versículo que nós temos trabalhado nesse ano, no ano da conquista, e aqui não está dizendo o ano da conquista financeira, são territórios que nós precisamos conquistar nas nossas vidas. E antes mesmo de conquistarmos territórios, que muitos pensam só no território financeiro, mas se tem algo que nós precisamos conquistar na nossa vida, são territórios espirituais. Os territórios espirituais, eles vão morrendo. Os territórios espirituais, muitas vezes, estamos sentados na igreja, mas estamos morrendo, está morrendo. Mas o desafio para a Igreja Atitude Real a cada ano é fazer com que o território espiritual esteja acima de qualquer coisa que nós possamos ter nesta terra. E nós passamos o primeiro trimestre falando da conquista de territórios espiritual. Agora nós estamos falando dos territórios emocionais. E nós temos trabalhado as quartas-feiras aqui. Cada quarta-feira nós temos trabalhado um tema diferente sobre o território emocional. E aí Deus tem ministrado a cada tema, dentro de Deuteronômio capítulo 1:21, grandes coisas, amém? Cada semana Deus tem trazido revelações à nossa igreja, pessoas têm sido curadas, pessoas têm tido testemunhos que edificam quando elas buscam verdadeiramente. Porque quando fala que subam, tomam posse, eles têm que fazer a parte deles, eles têm que ir para a batalha, eles têm que fazer a parte dele. Deus fala assim, não tenham medo, eu estou contigo, vocês já são vencedores. Então ali nós também temos sendo provado na nossa fé, sendo provado na palavra que foi lançada, que muitas vezes nos perdemos nisso, amém? Mas aí o Senhor, com a graça e a misericórdia dele, nos traz de volta. E antes de eu dar continuidade, que nem quarta-feira nós falamos sobre, eu vou falar que Deus assim, ele me impacta com a palavra dele, queridos. Eu não consigo viver longe de ver as revelações de Deus trazidas da palavra para a minha vida. Não consigo. Depois que eu tive um encontro, porque Jesus nos encontra, amém? Mas depois nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. É sobre esse encontro que faz a diferença. Porque esta igreja, ela é uma igreja que a transformação vem em nós. Nós somos transformados. Ei, nós não ficamos conhecedores da palavra, nós somos transformados pela palavra. Porque se nós começamos a ficar muito conhecedor da palavra, fica algo acadêmico, ela só fica conhecimento. Aqui é o desafio, eu conheço, mas eu aplico, e eu aplico para a minha vida. E a minha vida transformada começa a transformar outras vidas, queridos. Esse é o evangelho verdadeiro. Senão nós começamos a virar os religiosos, né, fariseus. Gente, eu fico olhando, os jovens vão, eles pulam, eles cantam no mundo. Eu vim de uma igreja bem tradicional, graças a Deus, bem lá atrás, mas eu sempre tive, vocês viram aqui semana passada, né, aqui, que não nasceu hoje, né? São 30 e tantos anos. Mas algo sempre tinha em mim, que eu tinha o fogo do Espírito Santo no meu coração. E eu não abri mão disso depois que eu tive o meu encontro com o Senhor. Ele me encontrou, mas depois eu fui lá e corri encontrar ele. Então eu vejo que
Aí nós vamos para a igreja e nós queremos engessar a igreja segundo o nosso padrão, a nossa cultura, aquilo que achamos. Mas a igreja ela é constituída por multiformas, vários tipos de pessoas. E eu acho maravilhoso eu entrar na igreja, eu posso dançar, eu posso pular, eu posso rir, eu posso chorar, eu posso ficar quieto, eu posso. O apóstolo, às vezes, ele não bate palma, não pula, mas eu gosto de bater palma. Então, é para que cada um cuide da sua própria vida, como diz Paulo, examine-se você assim mesmo. Só que tem gente que só faz isso na ceia. Eu quero dizer, aquele versículo é para hoje, para amanhã, para todos os dias. Porque ele diz que até que eu volte. Então, até que ele volte, a gente vai precisar se examinar. E a igreja do Senhor é levantada para adorar. Então, se é para adorar, eu vou adorar. Tem gente que adora chorando, tem gente que adora rindo, tem gente que quer aplaudir, tem gente que quer assoviar. Nossa, mas assovia-se na casa do Senhor. Sim, se tem tudo que tem fôlego é para adorar, amém. Se o seu assovio ele está saindo para adorar ao Senhor, amém. Agora, se está dentro da casa do Senhor, fazendo de forma errada, aí você vai se ver com o Senhor. Mas mesmo dentro da casa do Senhor, tem gente que não assovia, mas está julgando, já está pecando também. Então, na nossa igreja, na igreja Atitude Real, mas eu quero dizer, a igreja de Jesus Cristo diz assim: adore o Senhor em espírito e em verdade. Acabou. Acabou. E Deus vem me trazendo todas essas revelações e tem falado comigo, porque quarta-feira foi libertando-se do passado. Que maravilha aquilo, né? Que Jesus, ele primeiro foi que nós temos que dar o próximo passo, o passo que nem tem que dar para a nossa vitória, para aquilo que Deus quer na nossa vida, Ele faz, mas eu tenho que dar passos. Mas aí na quarta-feira o Senhor trouxe um outro contexto. Os meus passos que eu dou, eu estou ouvindo os passos de Jesus que está vindo ao meu encontro, eu estou ouvindo. Porque se eu não estiver ouvindo dentro dos meus passos, se eu não estiver ouvindo os passos de Jesus, eu estou ouvindo barulho, ruídos e tudo mais. Está atrapalhando eu ouvir os passos de Jesus vindo ao meu encontro. Amém? Então, e olha que interessante, eu estou dando um spoiler, tá? De quarta-feira aqui. Porque foi através desta quarta e através do que aconteceu esse final de semana que nós tivemos um encontro de servos. Aqui está uma serva que serviu a outros servos. Porque na igreja, antes de título, nós somos servos, amém? Então, eu penso em Jesus. Jesus estava lá na cidade dele, judeu, não se misturava, não podia nem se misturar, porque era a cultura dele, e no entanto ele saiu dessa cidade dele, e ele foi para uma outra cidade, onde eles tinham o comércio como o comércio, os porcos, lembram disso? Imundos, é o comércio que eles tinham, e ele foi naquele lugar onde todo mundo julgou. Jesus, o senhor vai entrar nesse lugar? Jesus assim, olha, eu vou entrar nesse lugar, porque lá existe um endemoniado que precisa da minha ajuda e eu vou dar o meu passo e vou ao encontro dele. E às vezes a gente acha que a gente é o melhor do que o outro. E eu quero te dizer isso quando eu estudando Marcos, quando Jesus, eu vendo aquilo, eu falei, Jesus, isso aqui é uma revelação do céu. Porque se na terra Jesus saiu do lugar dele, santo, puro, lá da cultura dele, e foi para uma outra cidade, onde eles criavam porcos, e ali ele teve uma rejeição. Sabe por que rejeitaram Jesus? Vocês sabem por quê? Porque Jesus expulsou os demônios e foi para a manada, foi lá para os porcos lá. E aí os porcos caíram. O comércio teve um prejuízo de mais de 2.000 porcos. Eles estavam muito mais preocupados com o prejuízo financeiro do que a libertação daquele homem. E muitas vezes os fariseus eles estão muito preocupados com a religiosidade do que a libertação de pessoas, a cura e a transformação de pessoas, queridos. É isso. E aí, Jesus foi lá e curou, e o rapaz lá, o endemoniado, depois vocês vão lá e leiam. Se eu não me engano, é Marcos capítulo 5, né? Então, leia lá Marcos capítulo 5 inteiro, e vocês vão entender o que eu estou falando. E ali trouxe aquilo que Jesus fez. Ele estava no céu, ele estava lá, tudo muito lindo, maravilhoso, com a glória dele. Ele se deixou da glória, veio para a terra. Ele veio para a terra, um lugar imundo, o mundo, o Egito. Para quê, queridos? Para nos salvar. Ele veio de lá para cá e nos salvar. Endemoniados,
perturbados, doentes emocionais, precisando de cura. Amém? E dentro de tanta coisa que a gente vê, eu vejo que Jesus, para mim, ele é o meu exemplo. Tudo isso aqui, ó, isso aqui, a gente adora o Senhor, também, queridos? Isso aqui, olha, presta bem atenção. Quem anda aqui comigo, quem sabe, aqui na Atitude Real a gente tem trilha. Ninguém fica parado. Você quer crescer, você quer aprender, você quer servir, vamos entrar na trilha. Então a gente entra em trilhas. Existem algumas conferências profundas que você vai crescendo em conhecimento, mas em transformação. Então, quando a gente chega aqui, a gente entende que poderia não ter nada aqui. Nada. Mas é gostoso, sim ou não? É gostoso. Se não fosse gostoso, você às vezes quer uma televisão aqui, sei lá, de 60 polegadas. Não, mas se você pudesse, você teria. E se não tem, tudo bem, tá tudo bem. Mas se não tivesse nada disso aqui, mas tivesse isso aqui, para mim já era mais do que suficiente. A cruz. E essa semana, esse fim de semana, nós ficamos na conferência profunda, onde um grupo de pessoas, uma equipe que está se formando, mais uma equipe de servos. Cadê os servos que passaram? Vem aqui para mim, vem aqui. Cadê os servos aqui? Quero que vem cá, vem aqui, servos. Vem aqui na frente. Aqui, vem cá. Tá faltando lá, que tem gente lá no Domus Dei, né? Pode subir. Aqui tudo é servo, ó. Tudo servo. Estão, e tem um processo. Só que cada um vai chegar nesse processo na medida que cada um entender, né? A Paty anda comigo há 18, 20, 21 anos. E ela passou agora lá nos servos porque não dava certo. Mas sempre serviu. Sempre entendeu o que é servo. E está faltando algumas pessoas aqui que acho que está trabalhando lá em cima. Mas está aqui, ó, a minha equipe que está entrando. De servos. Aprenderam o que é ser servos? Mas já servia. Quantos anos você serve comigo? Fala aí. Não, mas eu te conheço desde o ventre da tua mãe, praticamente, né? Mas aí, depois que ele se conheceu como gente, mais assim, 12 anos, já vamos lá, Vitor, vamos tocar uma bateria. Então, desde os 12, você trabalha na obra do Senhor. Sem contar que você trabalhava com a sua mãe vindo na igreja, mas não era muito à vontade isso, né? Quantos anos? Desde os 12, você tem quanto? 21. 11 anos. Servindo. O Iago. Tá falando, o Henry. O Henry serve na casa do Senhor desde o ventre da mãe dele. Graças a Deus, aqui é uma igreja que vem, as crianças que estão lá em cima, elas aprendem a servir e elas vêm para a igreja do Senhor já pronto. Esse aqui não dá nem trabalho para mim. Gente de Deus, meu Deus do céu, né? É um exemplo para mim. E tem o pai dele também, que serve. Mas o pai dele levou o Henry, e a mãe que canta, levou o Henry nos caminhos do Senhor. Vocês aprenderam que é ser servo. Agora eu vou chamar os servos dos servos. Sabia que tem os servos dos servos, os que trabalharam, foram para a cozinha. Trabalharam ou não trabalharam os servos que te serviram? Trabalhou pouco ou trabalhou muito? Eu quero chamar a minha equipe de servos que serviram eles aqui. Vem aqui, vem apóstolo. Vamos, apóstolo. Puxa vida, você fez, e muito. Sabe qual é a questão aqui? É bom que a igreja veja isso, porque às vezes vocês veem tudo pronto. Olha os servos dos servos. Apóstolo, mestre. Tem pastor lá em cima do Domus Dei, mestre, pastora.
né? Bispa, diaconisa Jucimeire, que não sei onde que ela está, cadê? Ela veio? Está lá em cima, trabalhando. Esse aqui é os servos dos servos. Se fosse em qualquer outra forma, qualquer outra, olha a visão. Se nós não parássemos para pensar, esses que passaram seriam os servos desses servos. Mas na igreja, mestre, apóstolo, pastor, bispa, pastora é que serve os servos. Amém? Então, se você pensa assim, nossa, eu quero crescer na igreja, cresça pensando o seguinte: você um dia vai ser servo dos servos. Não pense que você vai crescer para ser servido, você vai crescer para servir. Aleluia! Glória a Deus. Eu não estou aqui, eu estou narrando, mas eu estava aqui, viu? Eu estava aqui no serviço também, né? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela etapa, pela perseverança, né? A Bruna que chegou falou, eu quero. Tem gente que consegue em menos de 2 anos já fechar o ciclo. Tem gente que a gente precisa empurrar. O que foi, Mayara? Né? Mayara, tem gente que tem que empurrar. Mas o que vale a pena é isso aqui. E nós temos que aprender a esperar, cada um no seu tempo, mas que nenhum vai se perder. Eu glorifico a Deus. Em nome de Jesus. Obrigado. E o apóstolo, entre os maiores, ele é o menor. É assim que Paulo fala, que quanto maior nós somos, menores nós temos que ser. Amém? Eu sei que às vezes, querido, a gente começa a fala, nossa, eu vim no culto para receber uma palavra. Você vai receber e você está recebendo. Que isso que eu estou falando para você é bíblico. A palavra de Deus diz, aquele que o Senhor Jesus, ele se despiu da sua glória e veio à terra para servir, é bíblico. A palavra de Deus diz assim, aquele que queira ser o maior tem que ser o quê? Então nós estamos dentro da Bíblia. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o quê? Por isso que tem os servos dos servos. E eu louvo a Deus por todos os nossos pastores, por todos de pastoras. Graças a Deus. Mas tem uma pastora que tem movido o meu coração nesses últimos dias. Nesses últimos dias de algum tempo. E eu quero declarar que ela é o meu orgulho pela perseverança e pela garra, por insistir e amar esse Jesus acima de todas as coisas. Pastora Bruna, eu te amo. É a menor das menores. Quando chegou, mas tem se tornado grande no amor, na submissão e na obediência. Amém? Acho que a gente até podia ir embora. Porque tanta coisa, tantas verdades eu já falei da Bíblia, não é verdade? Olha lá. A Flávia, que belezinha. Pessoas que a gente vai levando o evangelho e vai conquistando o nosso coração. E vai buscando esse Senhor. Cada um está numa fase. E está tudo bem. Porém, dentro de um contexto que nós passamos esses dias juntos, o Senhor foi falando ao meu coração. Nós tivemos palavras impactantes lá, né, Bruno? Tivemos, pastores, palavras assim que pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que você chegue logo nos servos. O Senhor trouxe um tema para mim. E hoje eu pensei bastante nesse tema. Porque foi uma pergunta que eu fiz numa igreja, onde vocês viram, né? Eu estava ali naquele tempo lá, eu estava com meus
28, 29, acho que mais ou menos. E eu olhei e falei assim, eu dentro da igreja já fazia um bom tempinho já. E eu teve um dia que eu parei e falei assim, quem é Deus? Quem é Deus? Aí você começa a falar, não, porque Deus é Deus, os céus e a terra, o Todo-Poderoso, o Criador, o fake, tudo bem, tá tudo bem. Mas quem é Deus de uma forma simples, pura e profunda? Quem é Deus? E dentro desta pergunta que o Senhor fez para mim, eu trouxe aqui, e eu vou ministrar para vocês as minhas anotações. Conhecendo quem te ouve. A gente sabe que tem dois que ouvem a gente, sim ou não? Quem? Um é o diabo, nós não precisamos ter medo de falar o nome dele, porque ele já está vencido em nome de Jesus, eu não dou crédito. Eu não dou crédito para o diabo, eu dou crédito para a palavra de Deus que diz quem Deus é. Ele tenta? Tenta. Ele vai mexer? Vai. Ele vai querer desanimar? Vai. Mas ele só vai conseguir se eu deixar e se você deixar. Se caso contrário, ele não vai conseguir. Então, conhecendo quem te ouve, ou quem tem te ouvido, ou mais, como conhecer quem te ouve? Estudando a palavra. Mas eu quero falar algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração nesses dias que eu estava servindo os servos. Além de Deuteronômio, que nós estamos falando, vejam o Senhor. Aí ele fala, não tenham medo, né? Não desanime, a parte emocional. Mas eu quero falar no versículo para vocês que está em 1 João 5,14. Então fiquem bem atentos, porque agora nós vamos voar. 1 João 5,14 diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele fará o quê? Ele nos ouvirá, Ele nos ouve. Mas como que Ele vai nos ouvir? O que eu tenho que fazer para Ele me ouvir? Fazer a vontade dEle, queridos. Se eu fizer a vontade dEle, Ele vai me ouvir. Então, eu quero trazer algo para você aqui. Há pessoas que oram, não sei se você está dentro das pessoas, se não tiver, olha, maravilha. Mas as pessoas que oram, pessoas que repetem a palavra, repetem as palavras de Deus, repetem, que pede todos os dias, mas nem todas conhecem quem as ouve. Quem, agora eu estou falando, quem é aquele que nos ouve? O nosso Deus. Então, quando eu falar quem agora, é o nosso Deus. Amém? É Ele que tem que ter o crédito. O problema de muitos é que não é a falta de oração, mas é a falta da revelação, queridos. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por quê? Sabe por quê? Porque quando eu conheço quem me ouve, porque Jesus falou, vocês estão falando tanto Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. Ei, eu quero trazer algo agora para você aqui, diante do Senhor. Tem problema eu falar que Deus é o meu Senhor? Não, Ele é o meu Senhor? Ele é o seu Senhor? Sim, mas olha o que Ele está falando. O que está adiantando vocês falar Senhor, Senhor? Sabe o que isso significa? Que nós precisamos dar o nome a quem nos ouve. Nós precisamos entender que nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Amém? Ele é triuno, Ele é a nossa trindade. E eu preciso entender isso. O nosso Deus Pai, Ele se revelou no Velho Testamento. O Deus Filho, Ele se revelou no Evangelho. E o Deus Espírito, Ele marca a vida e o propósito da igreja em Atos dos Apóstolos. Então nós precisamos dizer ao Senhor Espírito Santo, eis-me aqui. Nós precisamos dar essa honra ao Senhor Espírito Santo. Porque senão nós vamos dizer, Senhor do velho, Senhor do novo, Senhor do agora, e não fazemos o que o Senhor fala.
É tanto o Senhor e ninguém faz nada do que o Senhor fala. Vocês estão entendendo? Então, por quê? Por que muitos falam Senhor, Senhor? Porque quando eu não conheço quem me ouve, quando você não conhece quem te ouve, você vive ansioso, você vive assustado, você fica desanimado e você deixa de avançar no novo na sua vida. Interessante que Israel não precisava apenas da força para entrar, eles não precisavam disso. Eles precisavam conhecer Deus que estava mandando eles entrar. Eles precisavam confiar nesse Deus que estava mandando ele entrar. Então, você vai vencer todo o seu medo, toda a sua situação, toda a sua dificuldade, quando você conhecer verdadeiramente quem está te ouvindo. Amém? Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês é o Deus Pai. O primeiro Senhor é o seu Deus Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz assim: Pai nosso que estás no céu. Eu vou falar algo para vocês que tem falado muito ao meu coração. Quando eu vou orar, quando você for orar, você vai dar nome ao seu Senhor. Você vai dar nome ao seu Deus. Olha, Pai, agora eu quero falar com o Senhor, Deus Pai. Meu Deus Pai, eu quero falar com o Senhor. Meu Pai. Aí você também vai falar com o seu Senhor Jesus Cristo. Vai ter momentos na oração que você vai falar com o Senhor Jesus Cristo. E vai ter momento na sua oração que você vai falar com Deus, com o Senhor Espírito Santo. E quando nós entendemos isso, nós fazemos da nossa oração uma junção. E aí sim, quem está me ouvindo? Quem me ouve? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluia! É isso. Nós vamos entendendo isso. Então o Deus Pai, Ele nos dá o quê? O que Deus Pai nos dá? Ele nos dá direção para a família. Ele dá proteção. O Deus Pai, Ele dá provisão financeira. O Deus Pai, Ele dá governo espiritual. E o Deus Pai nos dá identidade de filhos. Nós ouvimos isso nesse fim de semana. A identidade de Deus, de filhos. Então, quando eu entro na presença de Deus como filha, eu vou falar para Deus o seguinte: meu Deus, meu Pai, cuida da minha casa, governa os meus caminhos, libera a provisão sobre a minha vida, sobre a igreja. O Senhor é Pai, eu sou filha, e eu estou entrando, Pai, na Tua presença, porque eu preciso de um Pai. Eu não tive amor de pai. Vocês estão falando com alguém que não teve tanta referência assim. Mas eu quis e eu entendi que mesmo eu não tendo tanta referência assim, eu busquei a referência do Pai de toda a terra, de toda a nação. E eu descobri que aí sim eu tinha um Pai, e é esse Pai que eu sou filha. Então Deus, Ele não manda a gente começar a oração chamando Ele, porque começa uma oração desgovernada, aí a gente já começa a falar de um monte de coisa e não dá a direção, o nome certo. Deus, Ele não fala para a gente chegar na presença dEle como um juiz, começar a oração como um juiz. Deus, Ele nos chamou para chamá-lo de Pai. Pai, o Senhor protege. Senhor, Pai, o Senhor corrige. O Senhor também, Pai, provê. E o Senhor não me abandona, eis-me aqui. Então, se você está precisando de uma provisão, fale com Deus Pai. Se você está precisando de um governo na sua família, fale com Deus Pai. Se você está precisando ser corrigido, também fale com Deus Pai. Porque tem gente que não gosta, pula a correção. Então, hoje Deus quer curar a sua identidade como filho, como filha do Deus Altíssimo. Sabe para quê? Sabe, apóstolo? Por quê? Para que você conheça quem está te ouvindo. O segundo é o Deus Filho. Lá em João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, agora nós vamos falar do Deus Filho.
O Deus Filho é aquele que perdoa, o Deus Filho cura, o Deus Filho liberta, o Deus Filho salva e o Deus Filho tem misericórdia. E o Deus Filho te dá a oportunidade para você recomeçar. Então, quando você chegar para orar, começa a falar com o seu Senhor, Deus Pai, e também fale com o seu Senhor, o Deus, o Filho, o Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele vai gerar em mim, gerar em você restauração, reconciliação, cura e também acesso ao Pai. Porque a gente só pode ir até o Senhor através de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Isso fez toda a diferença. Hoje na minha oração eu me derramei diante do Senhor. E eu comecei esta ministração em primeiro lugar no meu secreto, nos meus AS, nas aplicações secretas da minha vida. Ninguém pode pregar o que não vive e nem viver o que não prega. Então, o Deus Filho, ele vai trazer a restauração. Ele não apenas te ouve, mas abre o caminho para que eu e você cheguemos ao Pai. Eu quero que você saiba que se você entender a cruz, se você entender o que é a cruz, você deixa de se sentir culpado. E você começa a ser liberto do seu passado. Entenda a cruz. Entenda quem Jesus é na sua vida. Mas não dá mais, queridos, não dá mais para nós brincarmos com Jesus. E eu não estou dizendo aqui, porque eu estou aqui, vocês estão aí. Porque eu mostrei para vocês que nós somos servos dos servos. Nós seguimos o exemplo, modelo de Jesus na nossa igreja, na nossa vida. Porque se ele veio para servir, quem sou eu? Nós temos nós temos as funções, os chamados e os dons e os talentos ministeriais contidos na Bíblia para que a igreja ela funcione com ordem e decência. Porque o Espírito Santo, o mover do céu na terra, ele só vai acontecer com ordem e decência. Amém? Então, eu já falei de Deus Pai, eu estou falando aqui do Deus Filho. E falando da tua oração e do que cada um gera. Um gera identidade, você passa a ser filho. Você chega lá e pede aquilo que você necessita. O outro gera restauração, perdão de pecados. E o Deus Espírito, que é o Deus da igreja de hoje. É o Deus que nós precisamos pedir para Ele todos os dias. Para nos acudir. Quem Ele é? É Ele que nos ouve e leva para o Pai as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Você pode até não saber, mas esse Deus Espírito Santo, como Ele nos ajuda na caminhada do Senhor. Quem Ele é? Lá em João 14, 26 diz que Ele, mas o Consolador, Espírito Santo. Peguei a parte, mas o Consolador, lá em João 14, 26. Mas o Consolador, Espírito Santo. Quem Ele é? Ele é ajudador. Ele é consolador. Ele é presença de Deus em nós. Porque quando você está triste, você fala, Senhor, Senhor, eu estou triste, dá nome. Espírito Santo, eu estou triste. E eu sei que você me consola. Espírito Santo, eu sei que a sua presença, a presença do Pai e do Filho está em mim. E o Senhor Jesus diz, eu deixarei com vocês quem? O meu Consolador. E o que nós fazemos?
O que tem sido feito? Ao invés de todo mundo ficar preocupado, que hoje está uma coisa, não, porque a igreja fulano está fazendo isso. Uma pinta de preto, outra pinta não sei do que. A gente pintou de marrom, porque foi bom ficar de marrom, estava branco até esses dias. Amém, beleza. Aqui a gente queria pôr uma cortina, não consegue, mas a gente põe. Tá tudo bem, vamos fazendo conforme pode. Porque existe prioridades na igreja. Que nem o Vinícius falou assim, olha, faça, foi muito boa a palavra. E o Senhor falou assim, olha, mas ainda que ninguém faça, eu sou o Senhor. Eu sou o Deus provedor desta casa. Eu faço, eu aconteço, porque vocês têm buscado me servir com humildade, honra e obediência. Então eu não fico olhando o que o outro está fazendo, eu sei que eu tenho que prestar contas quando eu chegar no céu. E eu vou prestar conta primeiramente de mim, porque os sacerdotes daquela época, eles tinham que entrar na presença do Senhor, fazer o sacrifício por ele, depois ele fazia pela família dele e depois pelo restante do povo. Então, quando o apóstolo chega lá, ele vai prestar conta de mim, depois ele vai da família, depois ele vai prestar conta dele, de mim e da igreja. E você, querido? Você não está livre não. Você fala, porque o pastor vai fazer. Você vai prestar conta de você. Você vai prestar conta da sua família. E prestar conta daqueles que você ganhou ou deixou de ganhar. Porque o Senhor falou assim, eu coloquei na sua frente e você não fez. Não vai passar ninguém desapercebido. Eu acho muito interessante que eu falo, mais assim. E eu estava falando com a pastora Rosa com aquele jeitinho assim, olha a igreja. É linda. Igreja do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A pastora Rosa falando, a Bruna dá risada. Igreja do Senhor. Está na hora de vocês se arrependerem, cambada de víbora. Vocês estão rindo do quê? A Bruna tá... Sabe por quê? Porque vocês, igreja do Senhor, vocês estão a passos largos por inferno. Mas ainda dá tempo, se arrependam. Aí todo mundo ouve e ninguém fica bravo. Só porque eu chego e falo assim, víbora, se arrependam porque o Senhor, o tempo está chegando. Aí todo mundo fica nervoso, falando a mesma coisa, queridos. Só que o Jesus daqui fala às vezes comigo, é mais assim. O Jesus que é o mesmo que fala com ela, mas fala do jeitinho dela. Gente, eu fiquei lá ouvindo lá uma parte que ela estava falando lá e eu fiz assim. E aqui também, é que vocês não prestaram muita atenção, não. Mas eu fiz até assim. Nossa. Já estava indo lá e sentando junto com os servos. Eu já estava chamando o servo do servo, melhor a gente ir lá. Então, queridos, tem o Deus Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que tem a presença em nós. Ele faz o quê? O que ele faz conosco? Ele nos dá a direção do nosso dia. Ele nos guia para onde nós precisamos ir. O Espírito Santo nos dá sensibilidade espiritual. O Espírito Santo, o nosso Senhor Espírito Santo, ele nos dá discernimento. O nosso Senhor Espírito Santo, ele nos enche com o poder. Então, quando você quer sensibilidade, aí você corre, Pai, Senhor. Aí você fica uma confusão na sua oração. Senhor, Deus, Jesus, Espírito Santo. Pronto, virou uma confusão. Aí lá no céu, eu sou muito assim, que eu fico pensando, lá no céu já fica aquela confusão. É com você, não, é comigo. Não, Deus, é com o Senhor. Não, agora é comigo. Vira uma confusão, porque eles estão tentando ordenar a sua oração. Até o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, não consegue. Acho que Jesus fala, e aí, Espírito Santo? Estou tentando decifrar, não dá. Está que nem o Titanic quando afundou, está lá fazendo um negócio e não chega aqui. Nós precisamos, como crentes do Senhor, Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, levantar na direção onde Ele diz, subam. Deus está falando. Não tenham medo. O nosso Jesus está falando, porque tem cura. E não desanimem, o Espírito Santo está falando, eu vou dar a direção, aleluia! É isso! É assim. Então, o Espírito Santo, ele nos traz uma sensibilidade espiritual.
Ele nos traz a santificação. Ele nos dá a sabedoria. E tem mais. Porque isso aqui fala comigo. Ele dá a direção imediata. Como assim? Lembra do ruído? Se você não está ouvindo, é porque você está ouvindo ruídos. Porque ele dá a direção imediata. É só você prestar atenção. Quem anda comigo? Cadê os servos aí que andam? Né? Ele corre para cá. Calma, não é? Calma. Vamos fazer assim, 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 assim. E vai. Nós não podemos entrar no movimento que está acontecendo. Nós temos que estar atento no que o Espírito Santo está falando. Então, ele gera em nós uma sensibilidade de intimidade. Eu preciso ter essa intimidade. Eu preciso ter esse poder para gerar frutos espirituais. O Espírito Santo, ele vai consolando, ele vai nos dando um alerta. Só que nós não estamos ouvindo. Acabamos não ouvindo. Ele vai dando um alerta, ele vai trazendo para nós a direção e nos fortalecendo nos desafios do dia a dia. Quem aqui não? Eu acho que aqui só quem tem desafios do dia a dia é eu e você. Eu acho que aquele salmo onde fala assim, olha, não temas com as más notícias do dia. Acho que é só eu e você, apóstolo. Então, se você tem muitas vezes as suas má notícias do dia, se você tem passado por situações que você não sabe o que fazer, são as má notícias que Salmo diz assim, olha, não tema as má notícias. Quando você pensa nesse versículo, você tem que ativar em você o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, porque Ele vai ouvir e vai dar a direção. Quem tem o Espírito Santo ativo não se perde na caminhada e nem na jornada com Cristo. Então eu quero dizer algo para você. A minha oração e a sua oração, a nossa oração deve seguir o seguinte fluxo: ao Pai, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito. Se você conhece quem te ouve, você não negocia os medos da sua vida. Eu conheço Jesus, eu conheço Deus Pai, eu conheço o Espírito Santo na totalidade. Não, mas eu tenho uma vida diária com Ele, Ele vai se revelar a mim todos os dias. E até que o Senhor volte, eu vou conhecê-lo cada dia mais e mais e mais. Você precisa buscar isso. Eu quero, Senhor, te conhecer cada dia um pouco mais. Então, a hora que eu entendo que quem me conhece, se eu conheço o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é Ele que vai me ouvir. E eu não vou negociar os medos, os desânimos, os desafios que querem me fazer parar. Quem conhece, quem te ouve, recebe as promessas e conquista a terra. Quem conhece, quem te ouve, ora diferente. Quando você conhece quem te ouve, você não chega na presença cheio de etiqueta. Você se arrepende. Aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, porque o vaso de alabastro é o material que era feito o recipiente. Aquela mulher, quando ela quebra, ela enxuga chorando, né? Primeiro ela chega e começa a chorar nos pés de Jesus. Depois ela vai e seca, começa a secar as lágrimas com o cabelo. Depois ela vai e quebra o perfume que estava ali, amém? Quando ela chega aos pés de Jesus, arrependimento. Quando ela enxuga as lágrimas do pé de Jesus com o cabelo, humilhação. E quando ela quebra o vaso ali, oferta. Então eu quero te dar um conselho. Quando você chegar na presença do Senhor, você chega se arrependendo, se humilhe e oferte a sua oração, a sua vida para Ele. E você vai ver a diferença do que Deus vai fazer na sua vida. Tanto Deus Pai, Deus Filho, quanto Deus Espírito. Quando nós conhecemos quem nos ouve, eu não temo o que está diante de mim. Eu não temo as dificuldades, porque eu ouço a voz, seja do meu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito.
Se essa palavra fez sentido para você nesta noite. Se você hoje está ouvindo esta palavra e dizer assim, fez sentido para mim. Eu sempre ouvi falar de Deus, eu falo de Deus, eu falo do Senhor, eu creio nos três. Mas se ela trouxe uma direção e um norte para que você comece a sua semana, dando glória a Deus Pai, dando glória a Deus Filho, mas dando glória a Deus Espírito Santo, que é o Senhor, o Deus deste tempo, do tempo da igreja. Se esta palavra fez sentido para você, eu quero pedir, fique de pé. Nós já estamos encerrando este culto, começamos orando e nós vamos terminar orando. E se essa palavra fez sentido para você, se você tem esse desejo de se entregar em arrependimento, em humilhação, se você tem o desejo de se ofertar de uma forma certa, correta e ver as bênçãos do Senhor se derramar sobre a sua vida, isso aqui não é jargão, isso aqui não é uma promessa de uma mulher que está falando junto aqui com o apóstolo, isso é bíblico, é palavra. O que eu estou dizendo para você, eu vivo, acontece na minha casa, na minha vida, acontece na igreja, acontece com as pessoas que eu convivo. Então, se essa palavra fez sentido para você, eu vou chamar aqui os pastores da igreja, da casa. Eles vão ficar aqui. E se você quer algo diferente essa semana, com o seu Deus Pai, que você é filho, com o seu Senhor, seu Deus Jesus Cristo, que te restaura, o Senhor Jesus que te cura, Ele cura seus passos por onde você andou e você começa a ouvir os passos dele. Se você quer ter uma experiência com o Espírito Santo, de ouvir ele falar, olha, não vai por aqui, olha, cuidado com isso. Enquanto o louvor estiver